E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente de comentários, né, cara? Que eu vou falar sobre uma figura assim, não sei se é tão famoso, tá? Eu tô falando porque inclusive me recomendou um vídeo dele, lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que inclusive eu só conheço esse cara porque um amigo meu me mandou. Mas vamos direto ao ponto, né? Como diz o título do vídeo, Vini Bates e o problema de se fazer um conteúdo crítico. O problema de você se fazer um conteúdo crítico é você fazer um conteúdo crítico quando você produz aquilo que você critica. Porque você vira um alvo facilmente. Quem é Vini Bates, né? Pra quem não conhece. E eu não conheço muito dele também não, tá? Vou falar do pouco que eu sei. Eu acho que ele tem um perfil minimamente famoso no TikTok. Não sei dizer quantos, tá? Não pesquisei nada pra fazer esse vídeo. Mas ele faz vídeos de comentários sobre rap, mais especificamente falando, né? Então ele analisa músicas, ele critica músicas e às vezes as críticas dele são duras pro público, tá? Eu falo isso pelos comentários mesmo, as próprias pessoas falam isso e foram comentários que o meu amigo teve, por exemplo, quando ele me mandou os vídeos dele e perguntou se eu concordava com as merdas que esse cara falava, que foi esse o palavreado que ele utilizou. E, surpreendentemente, as minhas respostas foram sim. Eu concordo com algumas coisas que ele tá falando. Não acho que ele falou só besteira. Se você tá vindo aqui pra, nossa, eu odeio o Vini Bates e por acaso caiu por aqui de paraquedas, não odeio ele. Não acho que ele fala só merda, cara. Pelo contrário, eu acho que ele tem algumas, tá? Algumas análises eu acho que ele fala besteira, acho. Mas eu acho que algumas coisas ele tem um fundamento, mesmo que eu não concorde, inclusive. Existe diferença entre eu não concordo com o que ele falou e ele falou uma merda completa. Não, às vezes eu não concordo com o que ele falou, mas existe um fundamento no que ele falou, mesmo que ele esteja errado. Então a gente tem que saber separar isso um pouco também. E no caso dele, cara, complica a situação porque ele, ele critica essas músicas e ele faz músicas. E ele faz músicas, sei lá, dá pra você falar que é no trap, que eles estão trap. Como ele critica trap, ele faz trap. E aí, entra um problema, porque se você for entrar nos comentários das músicas dele, vai ter, sei lá, poucos comentários também, tá? Não são tantos, mas os comentários que tem vai ter, tipo, um comentário elogiando e falando de, sei lá, algum trecho da música, enquanto todo o resto vai ser descendo a lenha e falando que a música é uma porcaria. E por quê? Porque ele faz críticas ácidas, quando eu digo ácidas, tá? Não leva numa ofensa, ele não xinga ninguém, não fala palavrão, nem nada do tipo. Não é a questão. E sim, a questão é basicamente que ele critica com ênfase, ele faz críticas duras, ele não pega leve nas críticas. E eu vou ser bem honesto, tá? O som dele é ruim mesmo, gente. É bem ruim mesmo, tá? Eu não vou usar palavras mais duras, mas é muito ruim, muito ruim. E se cria uma coisa que descredibiliza um pouco as críticas dele. Isso prejudica nos dois pontos. Porque o som dele, o fato dele criticar músicas de outras pessoas famosas, ele pega caras famosos, ele pega álbuns famosos e populares e critica e fala que não são bons, por exemplo, ou poderiam ser melhores, tá ligado? E aí, quando você faz isso, você abre margem pra. Você pode vir e me criticar e falar a mesma coisa de mim. E isso se descredibiliza total nos dois sentidos, porque ele descredibiliza a música dele, porque a partir do momento que ele tá criticando uma música famosa e ele faz música e ele tá criticando, que nem eu falei, de maneira mais ácida, mais sei lá, não sei a palavra certa, se abre espaço para você olhar para a música dele e falar assim: a sua tem que ser melhor. E não é, pelo contrário. E não só não é melhor, como é ruim, é bem ruim. E aí ele se prejudica nos dois pontos, porque a partir do momento que ele quer criticar músicas, e ele critica músicas como se ele fosse um bom entendedor de música, e as músicas dele são uma porcaria, você olha para as críticas dele e fala assim: eu não vou levar em conta nada do que esse cara tá falando, porque ele não entende de música, afinal as músicas dele são ruins. E você olha pra música dele e fala assim: a música dele é uma porcaria. E mesmo a melhor música dele, se você for pegar, você vai ter o seu olhar preconceituoso já. Por quê? Porque ele critica músicas. Então, assim, ele teria que ter um entendimento de fazer músicas melhores do que a que ele critica, pelo que ele critica. E ele não faz. E assim, isso serve pra ele, mas pra outro tipo de qualquer conteúdo, cara. Não vou saber citar outros exemplos. Mas quando você faz um conteúdo crítico e produz aquilo que você critica, a sua a sua vivência daquilo vai estar prejudicada, mano. Vai ter um olhar enviesado, porque as pessoas vão cobrar tudo aquilo que você critica.
Eu sei lá, eu acho complicado, né, cara? Eu não quero vir detonar o cara e falar que a música dele é ruim, uma porcaria, uma merda e ele é um bosta, não. Até porque eu faço música também. E eu faço porque eu gosto, tá ligado? Não é porque eu acho que eu sou um bom cantor, artista, nem nada do tipo. É uma coisa que faz bem pra mim, é como um hobby, tá? Eu levo isso como um hobby, tá? Não é trabalho, né? Nossa, você leva como hobby? É, sim. Não gostou, sei lá. Você leva como trabalho você também. Tô criticando quem faz isso como trabalho. Só que eu entendo que é ruim você ter sua música chamada de ruim. E eu acho que ele responde bem aos comentários, tá? Ele falou assim, ele, tipo, alguém fala assim, essa música é uma merda. Aí ele vai lá e responde assim, tá, obrigado pelo comentário, pelo menos ajuda com o comentário. Mas é complicado, mano. Eu não consigo levar muitas análises dele a sério, tá? Por conta da música dele ser ruim. Porque ele tá fazendo uma análise musical e muitas vezes falando de conceitos e coisas, tipo assim, que você fala, esse cara não entende do que ele tá falando, porque a música dele é horrível, é péssima. E, tipo assim, é péssima ao nível que a minha, eu olho pra minha, eu posso estar falando besteira, mas a minha é muito melhor do que a dele. E eu não acho a minha boa. Então, assim, você vê que tem um problema aí. E, por exemplo, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Eu vi uma análise dele sobre a diss do MVK, onde ele tava criticando o MVK, falando que o MVK não fez uma boa diss, o Flow, falando que não teve métrica, e que ele quis inventar uma métrica, e que não sei o que lá, e todas as métricas já estão inventadas, e assim, parece que ele só quer inventar ladainha. Não tô defendendo o MVK aqui, tá? Porque eu acho que realmente a parte dele, da própria diss, foi a mais fraca, apesar que uma prévia que ele postou tá legal até. E eu acho que a diss do Pedrinho e do JS da Toei ficaram muito melhor. Mas eu acho que eu também não consigo levar em conta o que esse cara tá falando. Por quê? Porque as músicas dele são horríveis e muito piores do que qualquer música do MVK. E olha, eu não sou nenhum fã do MVK. Então, assim, você fica num impasse de tipo assim, porra, não consigo ouvir o que esse cara tá falando. Por quê? Porque ele faz um conteúdo crítico e ele produz o que ele critica. E a produção dele não é um terço das coisas que ele critica falando mal. Então, assim, sabe aquele ditado do faz melhor? Eu não sou obrigado a fazer um pão melhor do que um padeiro, porque eu não sou padeiro. E eu posso criticar o pão do padeiro se estiver ruim, mesmo que eu não seja padeiro. Só que se eu sou um padeiro e eu reclamo do pão do cara, só que o meu pão é uma pedra seca, horrorosa, que, tipo, não dá pra comer, porra, aí é foda. Aí você olha pra mim e fala, tipo assim, porra, mano, não vou levar a sério o que você tá falando. Então, assim, uma opinião de alguém que não produz e que não entende de música, às vezes vale mais do que um cara que entende de música, produz, entende, né? E a música dele é uma porcaria. E ele tá criticando mil e uma músicas, falando que as músicas são ruins. Só não desce, não dá liga. Eu acho que talvez é muito personagem. E eu fico na dúvida, né? Porque hoje em dia tem muita questão de personagem na internet, né? Então você olha pro cara e fala assim, porra, é personagem. Mas eu não acho que seja o caso, tá? Sei lá. Não me aparenta ele tá fazendo músicas ruins porque é um personagem e ele quer contrastar com o fato dele criticar muito. Não, eu acho que isso é ruim mesmo. Sei lá. É isso. É sobre esse assunto que eu queria comentar. Não tem muito o que falar mais. Eu acho que tudo que eu queria falar eu passei. Eu acho que o cerne da questão vocês conseguiram entender. Se ele ver o vídeo também, acharia legal, tá? Não é uma crítica a você especificamente como pessoa, não te conheço nada, só que realmente prejudica eu levar a sério o seu conteúdo. O fato de você criticar músicas e suas músicas serem ruins. Então, assim, fica um impasse meio assim, como é que eu levo a sério a crítica desse cara, né? É isso, tamo junto, é nóis.